Socialista e do cristianismo. E uma grande citação que cabe muito para esse momento, em Mateus 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós, como cristãos, nós nos pautamos muitas vezes pela simplicidade. Nós tentamos ver o lado bom das pessoas. Sabemos que todos nós somos pecadores, somos limitados, somos imperfeitos, cometemos o mal que não desejamos, deixamos de fazer o bem que nós desejamos. E nós, muitas vezes, julgamos as pessoas de uma forma que nós os julgaríamos, e com um acerto. Mas nós não estamos, muitas vezes, preparados para lidar com o mal. Não ser prudente como a serpente de fato. E essa pequena palestra ela é feita nesse espírito que diz para não sermos imprudentes, para nós não olharmos o mal e nos acomodarmos ao mal. E é preciso deixar claro, bem no início, que quando nós falamos de ideologia socialista, não há um meio termo. Não há um meio termo. Ela é maligna em sua base filosófica. Não há como remediar, não há como conversar a respeito da bondade do socialismo. É preciso dizer que pela história, pela filosofia, pelo que eles pregam, não é uma coisa boa. E não cabe ao cristão ser socialista. Por que eu falo isso? Vocês já ouviram falar que o socialismo é pacífico? Normalmente as pessoas que dizem isso e que estudam história, elas mentem, claramente mentem. Existe uma pesquisa de Joseph Rumpel, é uma pesquisa sobre o democídio, o genocídio em escala tão generalizada, tão grande, que ele até criou uma palavra nova para explicar o que era isso. Ele falou democídio, o extermínio de populações, de povos inteiros. Um extermínio que podia abarcar até mesmo quase, muitas vezes, metade da população de determinados locais. Esse extermínio, ele alcançou o seu ápice na mão dos comunistas e dos socialistas. O socialismo não é pacífico, nunca foi. Você tem uma nova roupagem colocada em cima do socialismo que se diz pacífica de fato. Mas isso, meus irmãos, é um engodo, isso é uma falsidade, isso é um disfarce. Os socialistas se preocupam com os desvalidos. Isso é uma outra coisa que é dita muitas vezes. Quem nunca foi socialista não tem coração, né? A gente já ouviu isso. As pessoas até brincam. Quem chegou aos 20 anos sem ser socialista não tem coração. E quem depois dos 20 anos não deixou de ser socialista não tem cérebro. Tem essas brincadeirinhas que as pessoas fazem, né? Mas vejam bem, não há necessidade de ser socialista para ter coração, tá? No sentido de você se comover pelo próximo. É claro que se você é cristão, isso é um excelente começo. Agora, socialismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo é revolucionário e socialista. Há pessoas que defendem isso. Nós vamos ver a história, de onde surgiram todas essas frases, esses conceitos. E às vezes, talvez, eu creio que vários de vocês até falam, mas eu sou socialista. Eu não sou isso tudo, né? Então é preciso que nós resgatemos o que os próprios socialistas falam a respeito daqueles cristãos que dizem ser socialistas e acham que isso é uma boa coisa. Segundo eles mesmos, os próprios agentes de desinformação, que são agentes do governo, por exemplo, da Rússia e de outros lugares que se envolveram e se envolvem ainda com essa ideologia, esses são os companheiros de viagem, os inocentes, aqueles que são tragados pela ideologia, levados a crer que aquilo é uma coisa boa, lutam às vezes por aquilo, defendem aquilo, e como no
acontece no final, quando essa ideologia vence. Normalmente essas são as pessoas que primeiro irão para fogo. Né? Quando nós vemos a Revolução Russa, não sei se muitos aqui estudaram sobre isso, assim que os bolcheviques chegaram ao poder, uma das primeiras medidas que eles tomaram foi o extermínio maciço dos mencheviques, aqueles aliados mais moderados que os ajudaram. E esse ciclo tem se repetido muitas e muitas vezes. O cristianismo é revolucionário não no sentido mais técnico da palavra. O cristianismo é socialista? Não há. Existe incompatibilidade na raiz histórica do socialismo. É preciso dizer que quando o socialismo nasceu, ele nasceu com um profundo ódio contra o cristianismo. Inclusive, ele nasceu com a proposta de destruir o cristianismo. Nossa, mas hoje não é assim. Não é assim porque houve uma mudança estratégica. E hoje nós falaremos dessa mudança estratégica. Só para falar sobre desvalidos, vocês, não sei se todos conhecem o Holodomor. Isso foi a grande fome na Ucrânia, que matou milhões de pessoas. Stalin mandou confiscar os alimentos na Ucrânia, na época do regime comunista, e essas pessoas minguaram. Milhões e milhões de crianças, velhos, adultos morreram. Então veja bem, na raiz do socialismo não houve preocupação com os desvalidos, eles foram abandonados. Há um termo muito antigo, muitas pessoas esqueceram da raiz, de onde veio, de uma das interpretações, comunista come criancinha. Os seus mais antigos já devem ter escutado falar disso. Da onde veio essa história? Há relatos de que os cadáveres daqueles que morriam de fome, desnutridos, ficavam ali direto da família, e naquele desespero, prestes a morrer, os membros da família muitas vezes devoravam as suas crianças mortas, os seus parentes. Então esse é o cúmulo do desespero. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Os mais jovens entre nós muitas vezes já passaram pela lavagem cerebral que é feita em nossas escolas e não ouviram falar nesse lado do socialismo. Mas isso é real, isso não é nenhuma invenção. E isso matou milhões de pessoas. E o povo ucraniano hoje morre de medo disso retornar. E hoje você vê eles derrubando uma estátua de Lenin, uma estátua de Stalin, gritando de alegria, enquanto aqui a gente pega o nome de uma rua e coloca Marighella naquela rua, o nome de um bandido, assassino, terrorista. A gente pega o nome de uma rua e coloca o Marechal Joseph Stalin, um homem que conseguiu matar muito mais do que Hitler. Quando a gente fala que o socialismo é pacífico, eu não sei com quem. O socialismo, nesse estudo do Joseph Rummel, chamado Democídio, se não me engano, da Universidade do Havaí, ele calcula de uma forma um pouco mórbida o número de mortes em milhões. Então você vê a morte causada pelos nazistas, em torno de 20 e tantos milhões. A morte causada pelos russos, pelos comunistas soviéticos, 50 milhões. Desses 50 milhões, a maior parte, a parte expressiva, vejam bem, não foi em guerra, foi em tempos de paz contra o seu próprio povo. Quando as pessoas falam, o socialista teme o burguês, porque o burguês é o opressor, eles deveriam temer o colega socialista deles, porque quem mais mata o socialista é o socialista, em toda a história, desde que isso surgiu. Quando você pega o socialismo ou o comunismo chinês, as cifras vão para 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas, só para a gente ter uma noção do que é isso, é um terço da população do Brasil hoje. Então, Mao Tse-tung com seus amigos revolucionários conseguiram matar um terço do Brasil em 40 anos. Para a gente tentar ter uma noção, imagine um terço das pessoas que você conhece serem massacradas e mortas por causa de um regime tirânico em tempos de paz. A China não está em guerra com ninguém. Então, vejam bem, meus irmãos, o socialismo não é pacífico, nunca foi. E isso aqui não é ter coração, isso é pelo contrário. Isso é uma ausência completa de Deus na vida das pessoas de coração. Mas o que é o socialismo? Por que as pessoas ficam tão enamoradas de ideologia
se apegam àquilo, o socialismo ele promete uma coisa que é claro que move o coração das pessoas. Eric Voegelin, um alemão foragido da Alemanha na Segunda Guerra, ele não era judeu, ele era alemão, fez uma pesquisa e descobriu que o racismo não tinha fundamento nenhum científico. Isso naquela época ele teve que fugir por causa disso. Ele apontou as ideologias como formas de crenças escatológicas imanentes. Nossa, que palavra complicada, o que eu estou querendo dizer com isso? O socialismo promete para a gente um paraíso na Terra, assim como as heresias milenaristas que o cristianismo enfrentou durante boa parte de sua história. Olha, o futuro socialista, a fraternidade entre as pessoas, é um futuro maravilhoso que é prometido, onde ninguém passará fome, todos trabalharão naquilo que querem, ninguém será oprimido, né, pelo burguês, pelo empresário, e há uma demonização de uma certa classe social, que é prometido aquele paraíso na Terra. Vejam bem, em nome desse paraíso terrestre, tudo é possível. Não há mal que seja injustificável, porque afinal de contas é um paraíso terrestre. Né? Então, o futuro começa a justificar as coisas que nós fazemos agora no presente. Isso é uma visão totalmente contrária ao cristianismo. Nós não acreditamos que o fim justifica os meios. Né? E aí nós podemos observar, inclusive, algumas inversões. Inclusive, Eric Voegelin chamava o socialismo de um fenômeno religioso. É uma crença. É uma crença quase que do tipo religioso. Eu não ousaria chamar de religioso, depois ele até se arrepende de chamar o socialismo de religião, mas realmente não cabe chamar de religião. É uma coisa muito menos bem fundamentada e sem nenhum embasamento. E o que nós observamos clássico do socialismo? A mentalidade revolucionária. Essa mentalidade revolucionária, ela apresenta algumas inversões. Toda vez que a gente fala de inversões, eu lembro daquele trecho, dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Para um revolucionário nesse sentido, ocorre uma inversão moral. Os fins justificam os meios. Para o cristão, os meios qualificam os fins. Se para chegar numa coisa você teve que cometer algum mal, olha, meus caros, é preciso dizer com todas as palavras, você cometeu uma maldade. Para o cristão, o nome disso é pecado. Para o socialista, é fazer algo em prol da causa. Nós temos uma única causa, e o nosso grande diferencial em relação à ideologia socialista é que a nossa causa não está nesse mundo, a nossa causa está em outro mundo, em outra realidade. E aqui nós somos peregrinos. Nós não temos o dever e a proposta de trazer o paraíso para a terra. Nós temos a obrigação de sermos sal e luz. É diferente de querer arrastar o paraíso à força e ao custo de sangue dos inocentes e daqueles que você julga culpados. E achar que você vai instalar o paraíso na terra. Isso, de fato, é você querer se colocar no lugar do próprio Deus. Né? Outra inversão que acontece, a inversão sujeito-objeto. Vejam bem, a culpa é da vítima. Quantas vezes vocês escutaram isso? Às vezes o revolucionário vai, mata alguém. Ou nem precisa falar do revolucionário de antigamente. Vamos nas nossas ruas, o bandido. O bandido assalta alguém e fala, olha, mas a culpa é da sociedade, eu sou um oprimido. Então veja bem, o agente agressor daquela violência, e nós como cristãos, nós não podemos dissociar o ato da pessoa. Se ele matou, se ele roubou, se ele causou alguma violência, ele é o culpado. Mas no discurso revolucionário ele se coloca como a vítima. Então, na verdade, acaba uma conversa muito estranha, no qual aquela pessoa assassinada, aquela pessoa violentada, ela é a culpada de alguém estar matando ela. E isso é uma conversa muito louca, mas é uma conversa que a ideologia vem injetando na cabeça de nosso povo por muitos e muitos anos. Uma coisa precisa ser dita de forma bem clara. Nós somos responsáveis por nossos atos. Se eu opto por fazer um mal a alguém, como cristão, eu tenho que saber que eu pequei, eu estou em erro. Não adianta eu querer colocar a culpa daquilo que eu estou fazendo em alguém. Isso, para o discurso ideológico socialista, é uma coisa completamente anômala. Eles pensam de que forma? Primeiro, o futuro justifica tudo que eu estou fazendo. Eu posso matar 6 milhões de fome,
não ser mais anticristão. Né? E há uma inversão temporal. Esse futuro perfeito ele isenta as maldades presentes. Quando nós observamos Fidel Castro falar que a história nos julgará, realmente, porque se depender das vítimas que ele assassinou no paredão, das pessoas que ele metralhou, dos jovens que ele torturou, eu acho que ele já está muito mal julgado. Deus que tenha piedade dele. Agora, olhe a arrogância. A história me absolverá, a história me julgará. Quando a pessoa comete um mal, um crime, e ela se coloca, de fato, no papel de juiz de toda a história, ela subverteu a ordem de toda a realidade. E o perigo da ideologia é que a ideologia faz isso na cabeça da gente. Ela promete um paraíso na Terra, ela move o coração de milhões de pessoas do globo inteiro, leva pessoas a cometerem atos de violência, de agressão, e elas se sentem como anjos. Eu matei para uma causa, né? O futuro será glorioso. E olha, isso já custou muito sangue. O número de pessoas mortas pela ideologia socialista, e pode até somar nazista, que o espectro ideológico, embora uns apontem, é de direita, é de esquerda, independente do nome que você dá, o nazismo é o socialismo, só que com um viés nacionalista, e ao invés de você querer matar burgueses, comerciantes, empresários, você quer matar judeus. E é só isso a diferença. É nacionalista, e nem era tão nacionalista assim, porque tinha um pacto com a Áustria. Dominaram a Áustria, né? Passaram por cima dela. Então, vejam bem, se você soma o número de mortes causadas em menos de um século por essas ideologias materialistas, ideologias que subvertem a cabeça da pessoa, e mesmo que eles queiram se dizer muitas vezes cristãos, difícil botar uma coisa do lado da outra, esse número de mortes foi responsável por um número maior de mortes do que as mortes por guerra, doença, desastres naturais de praticamente todo o milênio, tirando as mortes naturais, obviamente. Mas as causas de mortes violentas, não por essas ideologias, de todo o milênio praticamente, não se aproximam da morte violenta causada por essas ideologias. E eu digo mais, a maior parte dessas mortes em tempos de paz. Essas mortes foram movidas pelos seus governantes contra os seus povos. E o que é o socialismo? Bem, o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho fala, o único comunismo, nesse caso, né, que algum dia existiu ou existirá, é um sistema de dominação política e cultural construído em cima de uma economia que continuará sendo formal ou informalmente capitalista. O que quer dizer isso? As pessoas olham e falam, não, mas eles não estão estatizando tudo, eles estão deixando um pedaço privado. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Tá? Nunca um governo conseguiu plenamente estatizar e acabar, por exemplo, com o câmbio negro, o mercado negro, nunca, em nenhum momento da história do socialismo. Isso é uma lenda, né? Eles falam que eles querem isso, mas eles nunca chegaram lá. Agora, onde eles chegam de fato? Eles prometem uma igualdade paradisíaca, e aí vem a pegadinha da história. Eles falam, olha, tem muita desigualdade na sociedade, tem um capitalista, explorador, o pobre, sofrido, o trabalhador que sofre nas mãos do capitalista. Esse discurso vocês nunca ouviram? Já ouviram, né? Óbvio. A gente ouviu na escola uns 8 anos seguidos, né? Então vamos acabar com a desigualdade. O que você precisa fazer para acabar com a desigualdade? Me dá o poder. Então veja bem, você tem essa desigualdade. Quando o socialista pede poder, ele fica aqui em cima. E daqui de cima, ele solapa toda a sociedade. Então, ao invés de você ter duas classes, você continua tendo duas classes, só que com uma assimetria de poder muito maior. E, na verdade, desde a época de Stalin, eles já tinham compreendido que esse negócio de mudar a economia era algo a ser relativizado. O que importa, de fato, é a praxis, segundo eles. É a prática da coisa, é a estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia básica de todo ideólogo socialista é: me dá o poder, eu concentro o poder e aí eu te darei o paraíso. Só que esse paraíso custa chegar, viu, gente? Esse paraíso não está chegando. Não chegou e não é um ideólogo socialista que vai dar esse paraíso para ninguém. Eu acho que isso aqui, a maioria
aqueles companheiros de viagem, aquelas pessoas talvez menos radicais, que você suporta enquanto precisa delas, e depois você elimina no momento em que o comunista vem e toma o poder de fato. Né? E quando a gente fala comunista, socialista, capitalista, centro, direita, esquerda, é interessante a gente fazer um joguinho. Quem tolera quem? Quem o centro político tolera? O centro político, normalmente, num país saudável, tolera a esquerda moderada e a direita moderada, certo? Quem a direita moderada tolera? A direita moderada tolera o centro e a esquerda moderada. No Brasil tolera até a esquerda radical, mas o Brasil é uma exceção, de certa forma, ou deveria ser. E quem a esquerda, veja bem, a esquerda, a direita moderada. Quem de vocês aqui se julgam de direita? Levantem a mão, só para ter uma noção. Algumas pessoas de direita. Vocês toleram a direita radical? O que as pessoas chamam de direita radical? A direita radical, pelo menos, não tolera o que os esquerdistas chamam de direita radical. Mas a esquerda moderada tolera a esquerda radical. Isso é interessante. Quando que vocês viram, por exemplo, alguém do PSDB condenar o comunismo agressivo ou o socialismo agressivo de um PSDB, de um PSOL ou de um PT? Talvez um ou outro, mas não é a opinião majoritária. Eles não condenam os seus próprios radicais. Mas o engraçado na história é que a gente observa que os radicais, assim que continuam, que conseguem pegar a hegemonia, o controle do poder, eles condenam os moderados também. E vivem dessa autofagia, de devorarem a si mesmos. E vocês observem que a técnica deles ela se repete muito. A extrema esquerda nem precisa falar, ela tolera por enquanto a esquerda moderada e por enquanto não tolera mais ninguém. Então são conhecidos pela sua agressividade. E veja bem, quando a gente fala socialismo, o socialismo é entendido pelos estrategistas mais radicais como um passo. Ele é um passo do controle da sociedade. E esse passo é dado, o controle é estabelecido e a radicalização ela começa a aumentar. Nos primórdios, nós temos aqui o grande livro, que segundo Cristóvão Buarque, grande político, entre aspas, do Brasil, deveria ser dado para todas as nossas crianças lerem. E no linguajar dos socialistas, esse é um livro pacífico, é um livro belo, que orienta as pessoas com bons valores, de igualdade na sociedade. E é interessante, vamos ler alguns trechos aqui, mas antes de ler alguns trechos do Manifesto do Partido Comunista, esse livro tão adorado pela nossa intelectualidade brasileira e pela universidade, cabe dizer algumas coisas estranhas que Marx dizia. Marx dizia que só a classe proletariada, só o proletário poderia conduzir a revolução. Bem, eu preciso dizer para vocês, Marx era burguês, Engels era um empresário, e Marx vivia de favor de Engels. E Marx escreveu o seu livro pela primeira vez sem nunca ter visto um proletário na vida dele. Ele ouvia falar, ele lia em livros. E ele, de certa forma, tomou a dianteira da revolução. Então, de base, você já observa que essas pessoas são mentirosas, são contraditórias. Desculpe o termo, mas é preciso falar a verdade, burras. Veja bem, quem vai liderar a revolução são os proletários. E ele era um burguês que vivia de favor de um amigo que explorava o proletário que ele jurava defender. Mas enfim, vamos aos comentários pacíficos. E aqui vocês observem a propaganda anticristã da época da União Soviética. Aqui um burguês em cima de uma cruz dourada, com os proletários carregando a cruz atrás de um falso Messias, do ópio do povo. E aqui você vê um burguês manipulador trazendo a sua pobre vítima, e você vê o escárnio contido nessa propaganda comunista. Hoje em dia a propaganda ela está mais bem feita, ela está mais sutil. Basta você ligar a novela da Globo, você vai ver a propaganda muito bem feita. Mas a propaganda não mudou. E aqui, o Manifesto do Partido Comunista, que muitos falam que é um livro pacífico, a gente pode ler. As leis, a moral e a religião são meros preconceitos burgueses, por detrás dos quais se ocultam outros tantos interesses burgueses. Mas eles não pensam mais assim. Olha, eu acho que se equivoca quem pensa assim.
Eles continuam achando isso. Ah, mas eu sou socialista e não penso assim. Eu preciso repetir o termo. Cuidado, né? Você pode ser um companheiro de viagem, ou um linguajar de Lenin e alguns outros, e o termo era bem esse mesmo, idiota útil. Né? É aquele idiota útil utilizado pelos líderes do partido, do Politburo, né, pela inteligência, para serem realmente, servirem como bucha de canhão. E tantos são hoje em dia no Brasil. Outra frase muito típica, né, do manifesto do Partido Comunista: seguimos a guerra civil mais ou menos oculta dentro da sociedade, até o momento em que ela explode numa revolução aberta e o proletariado funda sua dominação com a derrubada violenta da burguesia. Eles nunca vieram para a paz, eles sempre pensaram na saída violenta, desde o começo. Tá? E aqui o grande herói da nossa juventude, né, Che Guevara, que alguns comparam até Jesus Cristo, Deus que me livre. Esse aí é um fascínio que fuzilava inclusive adolescentes, fuzilou, como diria numa entrevista, fuzilei, fuzilo e seguirei fuzilando. Né? Esse é o herói de nossa juventude. Outra frase do Manifesto do Partido Comunista: as acusações contra o comunismo feitas de pontos de vista religiosos, filosóficos, ideológicos em geral, não merecem uma discussão pormenorizada. Então isso que eu estou fazendo aqui nem merece atenção. Quem que merece discutir o comunismo? Bem, os comunistas. Né? O resto não discute o que o resto vai falar. Então veja bem, quando você quer associar o socialismo ao comunismo à democracia, o socialismo, a versão social-democrática, até como associar. A metodologia deles é mais lenta, mais sutil. A metodologia da esquerda mais radical, de fato, ela é mais violenta, mais intransigente. Mas veja bem, o que é pior? Eu lembro quando o pastor Fulton de Valadares, ele foi pregar lá no Jacaraí, e ele deu um exemplo. O que é pior? Eu já dei esse exemplo uma vez aqui. Você pegar um copo, né, uma caveirinha com os dois ossos cruzados, escrito veneno não beba, um dia quente, né? Ou um copo de água gelada, e nesse copo de água gelada pingar 2 gotas de veneno. Qual copo é mais perigoso? Ninguém vai pegar o copo de veneno para beber. Então cuidado com esse socialismo light, suave, que vai entrando e vai minando as pessoas por dentro, vai entrando dentro das igrejas, que de fato é uma proposta de Antônio Gramsci. Né? Quando eles perceberam que não dava para destruir a cristandade, a nova estratégia então é dada. Então vamos entrar nas igrejas e destruí-la por dentro, vamos utilizá-la a nosso favor. Né? Outro detalhe, né? Outra frase do pacífico manifesto do Partido Comunista: o comunismo acaba com todas as verdades eternas, acaba com a religião e a moral, ao invés de lhe dar uma nova forma. Não, mas eles não são tão odiosos assim hoje em dia. Bem, há um vídeo disponível no YouTube que se diz professora Marilena Chauvin. Alguém já ouviu falar dela? Ela é uma das grandes chefes de cadeira de filosofia da Universidade de São Paulo. E ela fala, ela regurgita, né, que odeia a classe média é isso e aquilo, e ela exprime todo o ódio dela ali para quem quiser ouvir, inclusive o nosso ex-presidente Lula ao lado dela, aplaudindo e rindo, achando bonito. Né? E é interessante porque ela mesma é uma senhora da classe média alta. Né? É muito curioso. Então, é uma língua dobre, né? É uma palavra que não vale de certa forma, mas vale para os outros, mas não vale para si mesmo. Então eles continuam com esse ódio. E é uma ideologia que, a partir do momento que você quer virar uma pessoa contra outra, uma classe contra outra, e você usa a posse que um tem para atiçar o outro, veja bem, isso a gente está falando de um vício muito terrível. Isso aí é inveja. Para o cristão, essa conversa de que, olha, ele tem mais, você está sendo oprimido porque ele tem mais. Olha, a gente como cristão, a gente pensa, que bom, né? Deus dê mais para ele, se ele for honesto, que ele consiga mais ainda. Se está fazendo o seu trabalho de forma honesta, por que não? Né? Não tenho nada contra. Então essa inveja, ela também mexe no coração das pessoas. A gente sabe que nós temos a raiz da inveja também em nossos corações. Né? E quando
ideologia ela manipula os ódios presentes na sociedade. Isso gera realmente consequências muito terríveis. Continuando nas frases, os comunistas recusam-se a ocultar suas opiniões e suas intenções, declaram abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados com a derrubada violenta de toda a ordem social que aqui existente. E de fato eles tentaram fazer isso. Lenin conseguiu chegar ao poder na União Soviética. Lenin era um grande estrategista, ele falava da Revolução Aberta, começando com greves, das greves partindo por uma greve mais politizada, da greve politizada partindo então para a insurreição, tomada do poder, e aí destruição dos aliados moderados, daqueles menos comprometidos. Isso inevitavelmente acaba acontecendo. Outra coisa que acaba acontecendo, quando eu falei que eles prezam a autofagia, isso é muito claro. Você vê, por exemplo, no PT. Tá? Você vê no momento em que o PT começa a afundar, porque a verdade vem à tona. Tudo aquilo que está encoberto, uma hora aparece. Então você já começa a ver o que acontecer dentro de partidos como esse. As pessoas que estão lá dentro começam a não, mas eu sou um socialista, eles traíram o movimento. E começam a pular fora, como Martin Suplicy fez. Então, esse ato de acusar continuamente quem está com você, de se livrar dele e usar ele como um bode expiatório, isso também aconteceu em toda a história da ideologia socialista. Essa utilização do próximo como um bode expiatório mesmo, como aquele que vai pagar o preço pelos pecados cometidos ali por todos. E a gente sabe que isso caminha totalmente contra a nossa fé cristã. Nós sabemos quem pagou por nossos erros. E a gente entende uma coisa chamada, deveríamos entender uma coisa chamada perdão. Não há perdão numa ideologia socialista. Há perdão no cristianismo. E é claro que todos eles prezam a perpetuação hegemônica. Você tem também uma frase no livro de Lenin, nas estratégias que ele cita para tomar e manutenção do poder, ele tira parte disso também de Maquiavel. Você tem que promover a luta entre inimigos. Stalin aprendeu isso muito bem. Stalin jogou Hitler contra os aliados, contra a Inglaterra, e deixou a coisa esquentar. E queria ver os dois se enfraquecerem, até o momento em que Hitler toma uma decisão inesperada e se volta contra o seu antigo aliado. Então você vê na mitologia socialista de hoje em dia, eles falam, não, mas Stalin era contra Hitler. Alguém acredita nisso de fato? Alguém já ouviu falar do pacto Ribbentrop-Molotov? O pacto que os nazistas assinaram com os comunistas antes da guerra, o contrato de não agressão. E eles utilizaram bem a estratégia. Se há um vitorioso na Segunda Guerra Mundial, o vitorioso foi o comunismo. Eles saíram ganhando, ganharam território, invadiram países, fizeram a sua União Soviética. Lenin falava, humilhar, afastar e eliminar elementos menos compromissados com a causa do Ocidente. Um antigo aliado dele, Trotsky, pagou com a vida, por suas discordâncias. Então eles também são muito clássicos nisso, em pegar os antigos aliados e jogarem na fogueira, para se safarem. Enquanto a gente, como cristão, entende o valor da fidelidade, o valor da lealdade, novamente o valor do perdão. Nós tivemos no regime comunista os julgamentos em massa, milhares e milhares de pessoas julgadas, incriminadas e assassinadas para assumir as culpas de uma elite ideológica, destruição de reputações e vidas. Como, veja bem, você tem até uma foto de um discurso de Stalin, se eu não me engano, e tinha Trotsky do lado. E aí você observa que depois dessa foto, depois que Trotsky traiu o Stalin, entre aspas, a imagem de Trotsky desaparece, eles editam a foto. Então há uma reconstrução do passado. Você observa hoje em dia nossos políticos tentando toda hora reconstruir, recontar o passado de uma forma diferente. Tentar manipular nos livros de história o que nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos estão escutando, e contam a história de uma forma
estão no poder hoje, inclusive dão depoimento em novelas que passaram no SBT, contando com o peito cheio, falando, ele era nosso prisioneiro, estava nos atrasando, então nós demos um tiro nele para matar ele e não nos atrasar mais. E aí, emocionado, nossa, como eu lutei pela nossa causa. O que é isso? O que é essa vaidade, esse orgulho na violência? Isso nunca foi do cristão. Veja bem, a nossa elite política era composta de ladrões, assaltantes de bancos e assassinos e alguns torturadores. Vocês conhecem o passado de Dilma, José Dirceu, de todos os nossos políticos? Vocês estudaram o passado deles? Vocês sabem o que eles fizeram? Você sabia que Dilma assaltou o banco, se não me engano, do Ademar, lá de São Paulo? Roubou o equivalente hoje a 2 milhões? O cristão, ele luta para melhorar a sociedade? Sim, o sermão do monte, né? Buscar a justiça, feliz aqueles que sofrem por buscar a justiça, mas não está falando feliz daquele que assalta o próximo, que mata o próximo, não, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Né? Ore pelo seu inimigo, ame o seu inimigo, se você for ofendido, dá outra face. Isso não é compatível com a ideologia cristã, com a ideologia socialista. Né? Muito comum também é estimular ações mais valentes e abnegadas contra a burguesia, incitar o ódio, incitar a agressividade. Nesses movimentos, você logo vê, no meio de um movimento pacífico, entra um grupo mais radical, começa a apedrejar, começa a agredir os policiais, começa a depredar a cidade. O que está acontecendo? Veja bem, para eles, eles entendem que a classe revolucionária deve saber utilizar todas as formas ou aspectos, sem a menor exceção da atividade social. Isso quer dizer o quê? Você, para chegar ao poder, manter o poder e dominar, você pode usar de artifícios legais e ilegais. Se você está no poder, é fácil usar o legal. Saindo do poder, use o ilegal. Quando você observa as alianças internacionais dos nossos líderes políticos com traficantes de droga da Colômbia, com terroristas, sequestradores, assassinos, e eles pactuam, essas lideranças políticas, elas pactuam e geram compromissos internacionais que tantas vezes suplantam os nossos interesses nacionais. Você entende realmente que um movimento revolucionário, e no caso nosso de esquerda mesmo, ele tem um braço legal e um braço ilegal. E o braço legal vive muito bem com o braço legal e ganha muito dinheiro com isso. E isso nunca foi um impedimento para eles em nenhum momento da história. Isso não funciona com o cristianismo. No cristianismo, não dá para se sentar na roda dos escarnecedores, não. Nós recebemos a orientação proverbial, né, para não andarmos no caminho dos ímpios. Com quem nós estamos andando? É com um bandido, é com um opressor, é com um assassino? Não. Nós temos que andar com Cristo, e com nossos irmãos, e com aquele que quer o bem. Então isso é incompatível. Nós não somos maquiavélicos. Não somos maquiavélicos, nem poderemos ser nunca. A classe revolucionária deve estar preparada para substituir uma forma por outra do modo mais rápido e inusitado, o legal pelo ilegal, se for necessário. E você observe bem, né, o MST, por exemplo, ele tem treino com guerrilheiros terroristas de forças revolucionárias da Colômbia. Vem gente treinar o MST. O MST faz treino armado. E é interessante que, enquanto isso, o cidadão de bem, para conseguir uma arma, é quase impossível, é proibido praticamente. Né? Ações legais e ilegais no movimento revolucionário, então elas se misturam, elas se mesclam. E isso não é problema, porque o futuro nos absolverá. Quem absolve a todos nós é o nosso juiz supremo, é Deus. Não é o futuro. Então nós observamos a sequência de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, né, que gerava aí uma quantidade de sangue e destruição como nunca se havia visto na humanidade. Tem um livro muito interessante de um estudioso francês chamado Alain de Besançon, que ele critica, né, a propaganda hoje fala muito do nazista, né, dos judeus, sofreram na mão dos nazistas, mas não se fala daqueles muito mais milhões de pessoas, incluindo milhões de
as potestades e principados, contra os espíritos malignos. E aí, inevitavelmente, a gente faz referência às ideias tenebrosas, que matam na prática. E eles mesmos falam, esse negócio de querer julgar pela teoria é coisa de burguês, você tem que julgar pela prática. Isso é um falar muito comum do socialista, do comunista. Mas então julguemos pela prática. A prática deles é a coisa mais sangrenta e assassina que já aconteceu em toda a história da humanidade. Essa é a prática que eles deram para nós julgarmos. Essa é a prática. E aí muda a estratégia. Eles viram o seguinte: olha, esse negócio de perseguir cristão não está dando certo. A gente persegue o cristão, o que acontece com o cristão? Ele sofre um martírio. Aí o outro cristão olha para aquele que sofreu o martírio. Nossa, ele é corajoso. Aquele é o servo de Jesus Cristo. Ganha coragem, sofre o martírio também. Eles entenderam que isso era um erro, e aí realmente, quando começa a vir elementos como Antônio Gramsci, por exemplo, eles entendem que essa história de querer mudar a economia, tomar tudo por um golpe militar, isso está por fora. Na verdade, o que precisa ser feito é dominar a cultura. Domine suas mentes e corações. O resto virá. Essa estratégia insidiosa, do copinho com água gelada, duas gotinhas de veneno, conforme eu estava explicando, ela foi posta em ação. Antônio Gramsci, algumas décadas atrás, foi o intelectual mais citado nos trabalhos acadêmicos da Universidade Brasileira. Quem de vocês já tinha ouvido falar de Antônio Gramsci? Levanta a mão só para a gente ter uma ideia. Alguns. Mas se vocês estivessem, graças a Deus não estão, nas cadeiras de humanas de nossas universidades, provavelmente, se fossem professores, todos já teriam escutado ou estudado sobre ele. E aí ele realmente muda o foco para a arena cultural. Ele entendeu que realmente você trabalha a cultura, você muda uma sociedade. É verdade. Você teve também vários inimigos que vieram de dentro com essa ideia de mudar a cultura. Como a escola de Frankfurt, que reuniu diversos pensadores que vieram com o propósito, claro, de destruir a civilização ocidental. Eles descobriram que não adiantava tentar destruir a gente com força de armas. Eles falaram isso claramente. Por quê? Quando você mata um inimigo lá da civilização ocidental, ele vira um herói, ele vira um mártir, e os outros se levantam e tomam o lugar dele. E isso não vai levar a lugar nenhum. Então eles entenderam que o que era preciso destruir era a fé cristã. Isso foi afirmado de forma bem clara por estudiosos, por alguns que se diziam intelectuais, como Georg Lukács e Herbert Marcuse. Herbert Marcuse tem uma coisa muito interessante. O proletário enriquecer. Olha que coisa interessante. O capitalismo avançou, o proletário enricou, que o pessoal fala, vamos enricar, O proletário enricou, ficou meio elitizado, as pessoas ganhando bem, tendo uma vida melhor. Aí o Marcuse entendeu o quê? Olha, esse negócio de proletariado não está dando certo. Agora é o momento da gente buscar o lumpenproletariado, o pequeno proletariado, que inclusive Marx desprezava. Isso, gente, décadas e décadas atrás. E o que Herbert Marcuse falava? A gente tem que pegar aquelas minorias, aqueles grupos marginais da sociedade, incitar neles o ódio, levantá-los para que lutem ao nosso lado, subverter a sociedade, destruí-la por dentro, gerando conflito social, e aí ela estará de joelhos para nós. Esses movimentos de minoria, eu não estou falando contra as pessoas, muito cuidado, mas esses movimentos de minoria, eles têm uma origem. Essa origem não é uma origem simples, é uma origem intelectual, acadêmica, muito bem pesquisada, uma estratégia de décadas atrás que foi posta em atividade. Inclusive, se nós observamos alguns estrategistas socialistas mais recentes, como Ernesto Laclau, ele mesmo fala, você cria uma demanda, agrega ela a um grupo de minorias que você achou na sociedade, e aí você utiliza aquela minoria como bucha de caminhão, massa de manobra, você incita eles a criar uma luta dentro da sociedade. Olha, para o cristianismo isso é um absurdo. O cristianismo vai em Atos dos Apóstolos, vendiam suas coisas, dividiam seus bens, viviam em irmandade, não era incitar o ódio contra ninguém.
Tinha lá o escravo e tinha o senhor, então você trate o seu escravo como seu irmão, você trabalha para o seu senhor como se trabalhasse para Deus. Não está falando, você mata o seu senhor para fazer a revolução social. Isso não é cristianismo. Isso é muito diferente de cristianismo. O cristianismo preza o amor, não preza a cobiça, não preza a inveja, não preza o ódio, a subversão. Era um discurso conformista. Não é conformista. É muito mais chocante do que qualquer ideologia revolucionária. O amor é uma coisa muito mais chocante que muda muito mais na sociedade. Você vê Saul Alinsky foi o grande estrategista das agitações de rua, para quem não sabe, um dos grandes mentores de Barack Obama. E aí a coisa começa a se misturar. Michel Foucault também, um estudioso, falava que todo linguajar é uma busca pelo poder. Então, o próprio linguajar dele também é uma forma de buscar poder e impor poder. Ele não se exclui daquilo que ele mesmo falou. Não, a gente que é cristão acredita que na palavra há verdades e há mentiras. O relativismo não cabe na vida do cristão. Essas coisas não podem se misturar assim. E é engraçado, no prefácio do livro de Saul Alinsky, o professor do Barack Obama, ele faz uma dedicatória muito interessante. Devemos olhar para trás e dar algum crédito ao primeiro e verdadeiro radical de todas as nossas lendas, mitologia e história, o primeiríssimo radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o establishment e o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu seu próprio reino, foi Lúcifer. Não que ele acredite em Lúcifer, mas é interessante, as pessoas se declaram, as pessoas deixam suas intenções transparecerem. E nós temos, é claro, os lobos em pele de cordeiro aqui no nosso país. Eu não posso querer ser politicamente correto numa palestra como essa, e algumas coisas têm que ser ditas. Então, quando você pega um eminente político que, com uma voz muito suave, fala que toda criança deveria ler o manifesto do Partido Comunista, ao mesmo tempo que ele e seu partido preza quase que a expulsão da Bíblia da vida da criança dentro da escola, isso não tem outra palavra para falar, isso é diabólico. Você pega um ideólogo que se disse educador, como Paulo Freire, e ele falava a pedagogia do oprimido. Você não pode oprimir a criança com suas ideias, com seus valores. Mas veja bem, ele criticava a imposição muitas vezes da família, que a família, eu espero que todos vocês, pais, mães, avós, imprimam seus valores em seus filhos. Vocês não podem lavar as mãos com Pôncio Pilatos. Vocês têm a obrigação de transmitir a seus filhos a fé cristã. É a obrigação. E quem não é pai e mãe, está na igreja, tem a obrigação de ajudar os pais e mães a fazerem isso. Mas é engraçado que ele preza tanto a revolta contra os valores, mas ele mesmo dá um monte de valores para serem impostos, valores socialistas. E os pedagogos repetem Paulo Freire uma vez atrás da outra, como se isso fosse a verdade bíblica descida dos céus para a terra. E veja bem, o próprio Paulo Freire em si, ele tem uma ideologia e ele oprime aquele que acredita em seu livro com aquela ideologia. Ele é inevitável. Não há imparcialidade. A gente já viu isso em palavras próximas. O humor é para ser limitado. Não dá para ficar em cima do muro, ou não é. Quando a pessoa fala, eu sou imparcial, você está oprimindo, ele joga a ideologia dele, ele é um opressor na própria linguagem dele. Você vê pessoas que se infiltram por dentro das instituições religiosas, como aquele que se diz freire, o Boff, que ele vai minando, por exemplo, a Igreja Católica no Brasil. Ele entra totalmente contrário ao que os católicos prezam, assim como quem fez um trabalho muito ruim dentro da Igreja Evangélica foi aquele que alguns chamavam de o príncipe dos pregadores brasileiros, Fábio. Inclusive, ele mesmo, numa entrevista, ele falou: eu fui um idiota útil. Ele usou essas palavras: eu fui um companheiro de viagem, eu fui enganado pelo Lula. Ele veio com aquele discurso belíssimo
eu estava sendo uma bucha de canhão para a ideologia socialista e para um projeto de tomada de poder no Brasil. Então, veja bem que ao menos ele teve discernimento de se arrepender, né? E ele causou um estrago muito grande dentro da igreja evangélica brasileira. Não se dúvida. Tá? Você tem, por exemplo, o Bruno Tolentino, que infelizmente faleceu, era um poeta brasileiro muito bom. Ele chamava a CNBB de CNB do B. É claro, uma piadinha, mas você vê que o plano gramscista funcionou muito bem. Pastores, bispos, padres, reverendos, que alguns deles se dizem apóstolos, mas entrando dentro de suas igrejas, manipulando, e ali a última coisa que eles estão querendo fazer de fato é seguir a Deus. O Deus deles, no fim das contas, é Mamon, o Deus do dinheiro. Eles vêm tudo com o poder, troca de dinheiro, quem tem mais, quem tem menos. Essa conversa dinheiriça, ela não é cristã também. Não cabe isso dentro da igreja, nessa entonação que é dada por esses revolucionários. E aqui a gente tem, por exemplo, o Conselho Mundial de Igrejas, dos quais muitas igrejas fazem parte, e você tem denúncias de um ex-agente soviético, Yohai Pacepa, se eu não me engano, Mihai Pacepa, agora eu não lembro do primeiro nome dele, que ele fala que um agente da KGB, que agora é o, se não me engano, o sumo sacerdote deles, o patriarca Kirill, né? Ele é um membro extremamente ativo do Conselho Mundial da Igreja, inclusive onde se encontram alguns que se dizem evangélicos lá dentro. Então há todo um jogo político, né, em andamento, há toda uma infiltração, né? Mas isso é teoria da conspiração, né? Poxa, parece, né, aquele filme assim do James Bond, né? Vamos fazer um plano maligno, né, para dominar o mundo, né? Não, isso está escrito nas atas dos próprios partidos de esquerda, isso está escrito nos livros que eles mesmos publicam. Eles não esconderam isso de ninguém. Não dá nem para chamar a teoria da conspiração, porque não é conspiração. Eles falaram, vamos fazer assim, 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 vamos entrar nas igrejas, vamos virar o sentido do culto, vamos tirar o culto a Deus e botar outros valores no lugar, vamos ocupar as escolas, vamos ocupar os cinemas e vamos ganhar, por meio da cabeça e da mente dos seus corações, aquilo que nós não ganhamos por meio das artes. E o plano foi muito bem executado, né? Você tem, por exemplo, alguns estudiosos que falam que o muro de Berlim caiu, né? Veja bem, o movimento socialista e comunista hoje é mais forte do que na época da queda do muro de Berlim. Quem tem olhos que veja, não dá para você ser simples como uma bomba na frente de alguém que quer a sua destruição e a sua enganação. Não dá. Isso é uma irresponsabilidade. E muita gente já sofreu, e alguns viveram para sofrer, para contar o que aconteceu, como o pastor Richard Wurmbrand, né? Ele falava, milhares de fiéis das igrejas de todas as denominações foram enviados para a prisão na época do comunismo. Não foram só os clérigos, não só os clérigos foram para a cadeia, mas também simples camponeses, meninos e meninas que testemunharam a sua fé. As prisões estavam cheias, e na Romênia, como em todos os países comunistas, para estar na prisão significa ser torturado, e sofreram perfurações, congelamentos, humilhações e crucificações. Mas isso é de 1900 e bolinha. Você pode visitar a Coreia do Norte, não tem problema. Você pode visitar alguns rincões da China. Você pode ver isso acontecer se você quiser, certo? Tem relatos, por exemplo, o relato do pastor Wurmbrand, né, que ele foi afastado de sua esposa, ele ficou sem saber o que acontecia. As mulheres presas, elas eram violentadas, continuamente violentadas, humilhadas, né? Tinham várias histórias, né, ele mesmo conta a história de um pastor que viu seu filho ser morto e torturado na sua frente, enquanto os soldados soviéticos pediam para que ele só negasse o nome de Jesus Cristo, negue a Cristo, e riam, e faziam, defecavam, urinavam em cima da Bíblia, e usavam o filho dele, torturavam o filho dele para que ele negasse a Cristo de fato. E o filho desse outro pastor, que o Wurmbrand conta a história, pediu para o pai não trair Cristo.
linguagem é sutil, ela é comovente, eles usam a emoção muitas vezes. E aí a gente começa a entender que nós temos que abrir os olhos e julgar cada um conforme os seus frutos. A pessoa pode ter o melhor discurso do mundo. Eu quero a paz, eu quero a igualdade. Qual o resultado? É uma classe se odiando a outra, uma pessoa às vezes de uma determinada etnia querendo matar a outra de uma etnia diferente, alguém querendo roubar, é alguém insatisfeito porque o outro tem mais. É esse o resultado, esse é o fruto que tem lá para ser observado. Esse fruto não é um fruto desejável para aquele que diz ter a fé cristã. Bem contrário. E aí a gente realmente entende, né, esse trecho bíblico. Porque a nossa luta, de fato, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas ideologias, elas são ideias. Ideias, meus irmãos, têm consequências. A pessoa chega, prega um extermínio, prega o ódio entre os próprios brasileiros, prega a vontade de uma classe de destruir a outra classe, mas fala, é só um jogo de palavras, isso são só ideias. Bem, a ideia da ideologia socialista matou mais do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Começou com uma ideia, uma simples ideia, num livro. Então nós somos responsáveis pelo que falamos, nós somos responsáveis pelo que fazemos. E se você quer julgar as intenções de alguém, veja os seus frutos. É um ótimo critério. E os frutos dessa ideologia provaram várias vezes na história que não são bons. No começo eles se negaram a fazer caridade. Eles falavam que caridade era uma ferramenta para a burguesia continuar oprimindo o proletário. Depois eles entenderam que eles poderiam usar a caridade para virar aquilo a favor deles e mudaram o discurso. E agora o discurso é cristão. Então uma coisa precisa ser dita. Você quer, de fato, ajudar o próximo? Você quer beneficiar o pobre? Você quer um país de paz? Você não precisa virar socialista. Você já é cristão. O socialismo não te trará nada a mais de bom do que você já tem como cristão. E normalmente, quando você envereda pelo caminho do socialismo, se você sabe o que você está fazendo, você é uma pessoa perigosa. Não tenho a menor dúvida disso. Você é uma pessoa perigosa. E se você não sabe, a gente aí no caso precisa de fato aprender a escutar as palavras bíblicas. E nesse momento não ser simples diante do mal. Diante do bem nós temos que ser simples. Abraçar o bem como uma criança, né? Chega para Jesus Cristo, né? Aquela entrega maravilhosa, né? A criança se joga no braço da sua mãe, do seu pai, mas diante do mal, preciso reforçar. Sede prudentes. E agora eu gostaria de abrir um pouco para perguntas. Acho que eu falei demais, me estendi demais, né? Temos um tempo ainda para perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, levanta a mão, pergunta, fazer alguma colocação. Vocês concordaram com tudo que eu falei aqui? Tem alguma coisa errada, né? Vamos lá. Quem gostaria de ver, fica à vontade. Na verdade, no Brasil é difícil delimitar direita e esquerda, né? Então a gente encontra, por exemplo, o partido, fala abertamente, o partido como o PSD,
discurso que corre na sociedade, mas vamos lembrar bem, o PSDB é de esquerda. O PSDB não é, nunca foi, nem ele nunca nem afirmou ser de direita. O próprio FHC falou com o Cristóvão Buarque que nós temos a mesma ideologia. Só que o PSDB ele é da esquerda light, aquela esquerda fabiana, né, que eles chamam o socialismo fabiano, o socialismo bem sutil, bem lento, que usa um instrumento democrático para chegar ao poder, sutilmente minando as bases da democracia e se estabelecendo a longuíssimo prazo. Eles realmente não são radicais. No caso, é claro que quem é mais radical do que eles na esquerda, como, por exemplo, PSOL, PT, PSTU, chamam eles de direita, mas se você por algum momento acredita que o PSDB é de direita, aí realmente eles conseguiram, vamos dizer, envenenar realmente a sua mente. O PSDB é de esquerda, inclusive o símbolo dessa ideologia é muito curioso, é uma tartaruga, o símbolo utilizado por esses tipos de socialistas, ou um lobo em pele de cordeiro. É engraçado, eles têm um selo mesmo, o lobinho lá em pele de cordeiro. E essa é a proposta deles, é bem sutil, bem lenta. Então o PSDB está todo errado? Não, veja bem, a gente falar de generalidades é uma coisa, não dá para julgar a pessoa e cada um dos que está batendo. Mas o fato é o seguinte, eles se submetem a uma ideologia socialista, claramente. Então o discurso de que eles são de direita realmente não é real, embora seja crível. Na nossa sociedade todo mundo acredita que o PSDB é de direita, isso é uma falácia. Então qual partido é de direita? Olha, não tem. Democrata seria o centro envergonhado que vai correndo para a esquerda. Quem é de direita no Brasil? Vocês. Vocês gostam da sua família? Acham que sua família tem que ser lá com seu filho, tem que ter carinho, tem que ter fidelidade, você não pode roubar, não pode matar, você tem que ir trabalhar, tem que ser honesto. Vem o discurso, né? Você não viu que lá em Atos dos Apóstolos eles dividiam tudo, então a Bíblia é socialista. Mas aí eles recordaram a parte que falava, aquele que não trabalhar que não coma. A Bíblia ela é toda, ela não é nada. Então essa ideologia ela vai recortando o cristianismo e ela seleciona aquilo que lhe é muito favorável, mas a realidade realmente é que há uma incompatibilidade total entre essa ideologia e entre o cristianismo. E a nossa sociedade ela é conservadora e ela é de direita, a maioria de nós. Nós não acreditamos, eu espero que nenhum de vocês, viu? Por favor. Mas eu não acredito que eu possa estar justificado por um futuro glorioso se eu matar um de vocês ou roubar vocês em nome de uma causa. Para mim isso é um pecado, isso é um erro, ponto final. Não há como conversar a respeito disso e tentar enxergar um sentido maior no crime. Ou é errado ou é certo. Então o nosso povo é conservador. E veja bem, mas hoje em dia, e assim, o próprio Gramsci falava da manipulação verbal, e se você observa o Stalin trabalhava isso muito bem, a forma de você dizer as coisas, e você há toda uma rotulação da direita. A direita é quem não gosta de pobre, direita é só quem é rico, direita é quem não presta atenção para o trabalhador, direita é quem oprime o pobre. Direita então ninguém é. É uma pessoa tão ruim, essa pessoa de direita que corre na mídia aí, que se alguém quiser ser de direita, nesse padrão que é colocado pela Rede Globo, pela SBT, por esses jornalistas, olha, tinha até que ser escorraçado na igreja, que é uma pessoa terrível. Mas na verdade, a definição clássica de direita, ela não envolve nada disso. Não é uma pessoa que odeia o pobre. Pelo contrário, a igreja, desde o seu surgimento, milhares de anos atrás, ela sempre foi marcada por auxiliar o pobre, por dar condições para aqueles mais carentes. Ela criou os primeiros hospitais, ela criou as universidades. A igreja ela tem um papel dentro da sociedade fortíssimo e ela nunca deixou o desvalido de lado. É claro que para o socialista revolucionário, quando eles começaram naquele ímpeto guerreiro deles,
Eles falaram que a igreja fazia isso para dominar as mentes, né? Para manipular a massa. Eu não sei que manipulação maravilhosa que é essa que os apóstolos conseguiram quando eles morreram crucificados, morreram esquartejados, quando os primeiros mártires cristãos morreram sendo devorados na boca de leões. Que igreja manipuladora que é essa? Eu vou manipular vocês para que eu termine sendo devorado por um leão vivo. Essa não é a igreja. Essa igreja manipuladora que o socialismo fala, que a fé, né, a religião é o ópio do povo. Isso é uma mentira, claramente é uma mentira. Né? Se nós enxergamos por algum momento a fé como um ópio, como uma droga, uma coisa que te tira da realidade, eu preciso esclarecer bem as coisas. Nós não somos cristãos, nós somos outra coisa. Né? Alguém mais? Acho que comparando com o que a gente tem no Brasil, seria de direita. Eu sou de direita também. Porque perto do nosso governo, eu sou, então, devo ser extremíssima direita, né? Sei lá. Eu sou totalmente contrário à invasão de propriedade, a deseducar as crianças, a proibir o ensino religioso adequado dentro das escolas. Então, realmente, aí eu devo ser um monstro nesse caso. Então, esse é o discurso que o comunista falou. Esse é o discurso do manifesto do Partido Comunista. Ó, se você é cristão, você não tem gabarito para falar do socialismo. Se você é burguês, você também não pode falar do socialismo. Se você é qualquer outra coisa que não socialista, a gente não tem que te dar ouvidos. Então é complicado. Então, o fato de você ter suas crenças te desmereceu da conversa política. Você é cristão, a gente vive numa sociedade laica, né? Fique calado, velho. Você não pode se manifestar porque você é cristão. Você está enviesado. Sim, assim como eu sou cristão, tenho um ateu, tenho um espírita, e todos eles são cidadãos brasileiros. Aí agora eu vou falar, você é ateu. Isso para mim é uma religião também, então você não pode falar. É uma conversa muito louca. E uma grande verdade é a seguinte, em questão, falando do filósofo Olavo de Carvalho. A grande verdade é que ele acertou tudo que está acontecendo hoje com 20 anos de antecedência. Enquanto os doutores das universidades, jornalistas, com renome internacional, correspondentes internacionais, parece que ninguém sabia o que estava acontecendo. Você sabia, não revelou. Então é complicado, porque quando começou aquela campanha da ética, né, aquele monte de socialistas levantando a bandeira da ética, o Betinho, né, a luta pela ética e derrubar o Collor, aquela coisa toda, ele já tinha feito uma leitura daquela época do Collor e falou: essa conversa extremamente moralista, inquisitorial, que julga todo um segmento da sociedade, do jeito que eles estão fazendo, com essa filosofia de base, isso aí, se eles chegarem ao poder, eles se tornarão o partido mais corrupto de toda a história do Brasil. Bem, essa previsão acho que deve ter uns 20 anos. Quando alguém acerta com essa antecedência, realmente, se a gente tomar como critério, eu acho que ele é de direito, então vamos discutir ele. Aí eu volto para aquele critério cristão, né? Julgue pelos seus frutos. O fruto dele foi positivo, ele acertou exatamente tudo o que estava acontecendo. E ele alertou, desde mais de 15 anos atrás, quase 20 anos também, a respeito do Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo é um lugar onde as pessoas batem papo, elas conversam. Veja bem, vamos rebobinar. Né? Uma reunião, nessa reunião participam mais de 10 presidentes da América Latina. Já não é uma reunião qualquer. Essa reunião nossa aqui, o Hélio, né? O Claudinho, o Tiago, a turminha aqui, né? Quem é a gente? Somos pessoas aqui da cidade palatina. Não, lá estão presidentes de nações sul-americanas. Dezenas e dezenas de
partidos. Entre esses partidos, para sentar, para conversar, traficante de droga, sequestrador, assassino, guerreiro. Veja bem, como cristão, há uma atitude aí a ser tomada. Se eu estou aqui, vem um bandido, e não é arrependido, um bandido que está firme naquilo que ele faz de errado, e senta, tem que tomar uma medida. Não dá para sentar no meio dessa roda um determinado tipo de gente que toma determinado tipo de postura, né? E aí você tem nosso presidente, que é um dos fundadores, ao lado de outros presidentes, traçando pactos e estratégias ao lado de bandidos, né? Inclusive traficantes de droga. E isso é gravíssimo. Sem dúvida nenhuma, ele deu alerta, a mídia toda ignorou. As atas, aí mas isso é muito conspiratório. Não, as atas do Foro de São Paulo, com todos os membros, ouvintes e participantes, eles não tão, acho que às vezes não bobeira, né? Acho que eles ficam orgulhosos da maldade que eles conseguem fazer, então eles escreveram tudo em ata e publicaram. Eles divulgaram os trabalhos que eles fizeram. Então, não é eu acho que é, não, eles falaram que eles fizeram e tomaram aquelas decisões e que daquelas reuniões participaram aquelas pessoas. Então, assim, realmente, voltando aí para o Olavo de Carvalho, ele só abriu o olho e viu o que estava acontecendo, né? E é muito surpreendente como os outros também não viram. E como só agora, na mídia brasileira, 20 anos depois, praticamente, começa a se falar no Foro de São Paulo, e quem começou a falar no Foro de São Paulo não foi nem a mídia, foram as pessoas que foram se manifestar. Aí a mídia filmava aqui, elas ficavam sem graça, né? Tiravam o foco, desconversavam. Mas uma coisa assim que fica debaixo do pano durante 20 anos, mesmo publicando ata, ninguém fala, é suspeito no mínimo, né? Então eu acho que a questão não é querer ver tramóias em todos os cantos, é simplesmente ver o que está acontecendo, abrir o olho e prestar atenção nisso, né? Agora voltando, assim como eles falam, ele é de direita, presta atenção no que ele está dizendo, eles também falam, ele é um médico. Hoje em dia o médico é esse vilão todo, né? Então, o médico está gabaritado para falar do parto humanizado, né? Ela é cristã. Vem lá com aquele negócio de religião dela lá, é crente. Vai de lado, finge que não existe, dá bom dia. É isso que é feito. Agora, é engraçado porque a nossa elite, que é claramente socialista, ela preza um corpo de valores que é muito ofensivo e é totalmente contrário ao povo brasileiro. Esse retrato da nossa elite não é o retrato da gente, não é isso que nós somos, não é isso que a gente defende ali como você. A gente defende coisas completamente contrárias, né? A gente não defende a manipulação da cultura das pessoas com esses intentos, né? Mas eu consegui responder um pouquinho. Mais alguém? O Foro de São Paulo foi criado, foi fundado, né, por ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, não recordo a data, e também com Fidel Castro, né, cubano, de Cuba, defende, né, com garra a Revolução Socialista. Diante da Constituição brasileira, isso é legal? O Foro de São Paulo é legal dentro do Brasil? Agora eu vou pedir socorro para os advogados, mas se eu não me engano, tem uma cláusula na nossa Constituição que fala que quando há vinculação de um partido a uma organização internacional, estou errado não, né? Isso é uma quebra de soberania. Então esse partido deveria ser imediatamente cancelado. Ele não tem o direito de se manifestar. Por quê? Veja bem, é um partido que responde a uma reunião internacional. Então, veja bem, ele está seguindo quais interesses? Os interesses nossos, do povo brasileiro, do nosso representante, ou os interesses dos seus aliados políticos internacionais? Quando a gente começa a ver posto de saúde sucateado,
verba para a saúde. Os representantes do governo do Estado, eu tive na reunião já 3 vezes com eles, inclusive nessa semana. O discurso é claro, ó, não tem dinheiro, tem um rombo de 100 milhões, que baixou para 70 milhões no nosso Estado, está todo mundo quebrado. O governo federal falou que vai deixar de mandar 10 bilhões para a saúde em 2015, e é isso aí, boa sorte para vocês, e de repente doações bilionárias para o mundo inteiro dos socialistas. Né? Então, assim, um partido que claramente se submete a interesses estrangeiros pela nossa Constituição, pela nossa Constituição, é um partido legal. Agora, quem julga isso? Quem vai ter esse poder discricionário de entender que está ilegal? Aí é o Supremo Tribunal, né, o corpo jurídico. A gente sabe que isso aí já foi tomado, eles já manipularam todos os elementos aqui dentro, quase. Então, quando você tem o Executivo que manda no Legislativo, eles fizeram um esquema de propina para mandar no Legislativo, e que manda numa parcela importante do topo do jurídico, a engrenagem da democracia ela começa a emperrar. E isso, assim, é perigoso, isso é muito perigoso. Isso mostra que há um aparelhamento? Não, aparelhamento é claro que há. O aparelhamento é uma estratégia que o PT nunca escondeu que vai fazer. Inclusive é uma estratégia que Gramsci já falava, é essa ideia de entrar nas igrejas, criar, no caso, por exemplo, dos católicos, comunidades eclesiásticas de base, as sedes, né? Ou no meio dos protestantes, entrar, aparelhar, convencer pastores a assumirem o púlpito e trocar o seu discurso, ao invés de falar de Cristo, falar do mundo, falar das demandas sociais do mundo. Isso é um aparelhamento. O aparelhamento não é direto no poder. Essa que é a questão. O aparelhamento verdadeiro ele acontece nas igrejas e nas escolas. Esse é o pior de todos os aparelhamentos possíveis. E um aparelhamento desses, ele demora décadas para você conseguir desenraizar esse mal de dentro de uma sociedade. Né? E aí o trabalho está à frente. E isso é um aparelhamento. Ali atrás, depois eu passo a só o empréstimo feito pelo BNDES, cumprido secreto, sem aprovação do Congresso, já está legal no limite. A gente tem empréstimos bilionários que são taxados como secretos. Como assim, né? Secretos. O governo esconde empréstimos para outros governos, do próprio povo. Há uma especulação de 500 bilhões. O petrolão é coisa de criança. Professor, eu acho que muitas pessoas aqui não sabem, eu queria que o senhor explicasse sobre o fabianismo, que, assim, se a gente for parar para olhar, conseguiu destruir os Estados Unidos, tomando conta do Partido Democrata, mesmo está acontecendo na Inglaterra, e se existe algum risco desse tipo de socialismo mais refinado chegar ao Brasil. O PSDB seria um. Não, já chegou. Por quê? Esse socialismo é muito sutil. Ele fala assim, não vamos fazer a revolução sangrenta. Vamos pela democracia. A gente entra na democracia, começa a utilizar as ferramentas do governo que já existem, e lentamente a gente vai, né, se enraizando no poder e vai mantendo uma situação e vai fomentando uma revolução por dentro. Agora, quando a gente chega e chama o PSDB de direita, é porque realmente eles já chegaram, já tomaram posse da situação, e agora a gente está dentro do que é chamada da tesoura de Stalin, né, da tesoura de Lenin. Agora, os dois seriam péssimos autores para a tesoura de qualquer forma. O que é? Nós não vamos oferecer para vocês a opção A e a opção B. A gente oferece a opção A e a opção muito mais A. A gente oferece a esquerda muito radical, a esquerda menos radical e a esquerda moderada. E aí isso te dá uma impressão de que você está podendo escolher. Mas aí realmente eles mesmos se traem suas palavras. Quando o Lula disse, olha que maravilha, né, pela primeira vez no Brasil teremos uma eleição onde só a esquerda participou, o PSDB participou. Ele estava feliz porque o Democratas, que é de centro, estava fora. Né? Então, a situação, eu vejo, ela está dominada. Está dominada. Não tenho muita esperança com as coisas desse mundo aqui, não. Mas eu acho assim,
o Senhor, nós sabemos quem diz o que é certo e o que é errado, e nós sabemos que nós não caminhamos para cá, nós caminhamos para outro lugar. E isso aqui é uma passagem, e que nessa passagem, sal e luz. A gente pode observar nos Estados Unidos, teve uma guerra cultural, foi uma pregação explícita do socialismo, do comunismo, do próprio Salvador Alinsky mesmo, como o senhor citou, influenciou muito o Clinton também, além do Obama, entendeu? E eles estão conseguindo isso. O país que era talvez mais cristão do mundo, entendeu? Está jogado as traças cada vez mais. Sim, essa estratégia realmente deriva muito da escola de Frankfurt, e foi um momento em que eles perceberam, olha, não dá para brigar, os cachorros são muito grandes, né? Dá o piquinês latino e o dólar do outro lado. Não vai funcionar. Né? Aí, quando eles observaram que não ia pelas armas, aí a estratégia começou por onde? Então vamos destruir os seus valores. Então, muito do que a gente vê na sociedade, às vezes se revolta e acha que são atitudes isoladas, essas coisas seguem uma linha, seguem um raciocínio, elas têm teorizadores. E é só vocês lerem, assim, aliás, não leiam, é meio deprimente. Mas se vocês quiserem ler Herbert Marcuse, Antônio Gramsci, né, Saul Alinsky, Ernesto Laclau, assim, a gente lê, mas começa a ficar um pouco enojado, tá? Porque de repente você está lendo Salmos, poxa, meditando os Salmos, aí você vai ler alguém como é que ensina, como é que engana, como é que rouba, como é que destrói, como é que você faz trapaça, como é que você mente para a pessoa, utiliza ela como se fosse um boneco. Aí você, gente, é uma leitura muito deletéria. Mas só que assim, a gente não tem estômago para essa política. E muitas vezes, como nós não temos estômago para essa coisa abjeta que acontece no Brasil, o que a gente faz? A gente se afasta. Esse é o problema, tá? Porque quando a gente se afasta, aquele que tem estômago para essa porcaria toda, ele vem e toma posse da situação. E aí realmente igual o pessoal fala, né? Quando o cachorro sai, o gato faz a festa. É o que aconteceu. Então, assim, a cristão pode participar da política, eu acho que deve, mas não no modelo que a coisa acontece hoje em dia. Né? Mas aí vai se corromper? Olha, boa chance que sim, ainda mais nesse modelo que está hoje em dia. Mas, inevitavelmente, você querendo ou não, você participa da política. Você está no ambiente que a política queira você ou não. Tá? Agora, o Joaquim Barbosa, eu não acompanhei o caso direito. Eu ouvi falar que ele que quis sair, que estava ganhando, mas não tenho segurança para me manifestar. Mas assim, vamos supor que ele seja uma pessoa de boas intenções, no ambiente, no mínimo, pesado. É desgastante, mas eu não tenho autoridade para me pronunciar direito. Quando ela perguntou ali sobre o Olavo de Carvalho, ele não se declarou seu cara direito, ele defende uma pauta conservadora. Esse que é o curso dele que ele defende. Da política nunca foi o verdadeiro interesse dele. Isso veio por consequência, né? O desenvolvimento da alta cultura, né? Interno no Brasil, né? Haja vista ele está totalmente esvaído, né? O movimento esvaído dentro do Brasil.
legislador, nossa, é Satanás encarnado no meio do povo brasileiro, né? É o diabo que desceu ali. Então essa manipulação da linguagem e essa rotulação odiosa é uma forma de engenharia social, uma forma de manipulação mental, muito bem estudada, né? Até ironizada pelo escritor George Orwell, que escreveu aquele livro de 1984, que brincava da nova fala, nova língua, né? Aí você fala o contrário daquilo que você quer dizer de fala. Essa manipulação cultural, manipulação da história, manipulação da linguagem, isso é um instrumento de guerra cultural muito bem utilizado pela esquerda. E a gente é muito inocente nisso. O cristão, ele não fica estudando essas coisas maquiavélicas. A gente prefere estudar coisa muito melhor, né? Mas realmente a gente pega por esse lado. A gente fica desarmado como uma pomba na frente daquele que quer nos devorar e nos destruir. Isso eu vejo como um problema. Aí, Foi passar. da continuidade que está falando, quando, por exemplo, o cenário da esquerda no Brasil, quando atribuiu ao Olavo de Carvalho de extremista, eles estão justamente fazendo aquilo que o próprio Lenin ensinou, né? Que é a frase. Chama-se o que você é, acusa de fazer o que você faz. É justamente isso que eles impõem no movimento. Quando a pergunta dele aqui, Assim, o que é extrema-direita? Conservadora. seria que é o que eles atribuem ao Ah, Bolsonaro. não era nazista? Não existe mais no Brasil. É muito estranho, muito estranho. Quando a gente fez a pergunta dele, quando ele fala na Constituição, ou comparado não existe, a lei eleitoral do Brasil hoje é clara quando ela fala que nenhum partido político interno do país pode ser financiado por dinheiro de uma organização externa. E o O PT Foro de São Paulo é uma organização externa. Ela é externa de São Paulo, mas é a sede dela em São Paulo. O Brasil, o Foro de São Paulo tem um título que é o projeto bolivarianista, né, que é o decreto de 1983, que é integrar o Brasil na bolivarianismo, né, integrar para de fato fazer a grande parte, né, que é defendido por todos os grandes ditadores, né, totalmente ditadores na América Latina. E a pergunta lá que ele fala do capitalismo, no Brasil já nem existe mais. Quando a gente fala desse discurso do socialismo nas universidades, que passa por uma faculdade de humanos, por exemplo, vê quando você denuncia isso na sala de aula, fala, isso é conversa, isso é teoria, cara, isso é aplica, isso aí. tem a doutrinação já está vulgarizada. Então, quando você, acho que é bem projeto aqui, acho que você dá nesse tempo considerando, mas você vê a prática da teoria aplicada com veemência por jornalista brasileiro, é você ver o caderno de tese do PT, que é a aplicabilidade direta do socialismo. Porque isso é a frase clássica no começo, fala, Muito partido bem lembrado. para tempos de guerra, e virar a esquerda, chapa virar a esquerda e ataque do socialismo. Eles são claros nesse colocam Veja bem, eu não preciso falar o que eles querem. Eles já escreveram, tem uma reunião deles em junho, eles lançaram um caderno de teses, que era o Partido para Tempos de Guerra. E você vai ler lá uma das propostas deles, eu não vou contar, né? Vocês acessarão facilmente na internet esse caderno de tese e tirarão os seus próprios. Site do PT. Site do PT. Site do PT, passar ali depois a gente volta. Você é suspeito, né? Esse é não vamos ouvir, né? Não vamos ouvir. Mas assim, eu sou cristão, para mim Jesus tem mais razão que todos, né? Mas o Olavo de Carvalho, como você disse mesmo, ele já tinha estudado, né? Ele falou, eu não sou um cara que põe na bola, eu estudei
diplomatas da antiga STIP, né? Tem um Paulo Roberto de Almeida, que eu até leio, ele fala claramente, a diplomacia externa no Brasil, ela mudou assim, completamente. Ela deixou de ter um viés de querer ajudar o desenvolvimento do país e fazer bons pactos econômicos para enriquecer o nosso povo, e agora ela virou uma desculpa para ajudar o país comunista socialista. Né? E o Mais Médicos não precisa nem falar, né? Me afeta diretamente. O Mais Médicos, a funcionária da OPAS, que é ligada à Organização das Nações Unidas, declarou abertamente que aquilo era para tirar dinheiro do Brasil, enfiar em Cuba e ganhar um dinheirinho ainda para a OPAS também, de intermediadora do processo. Então, aí você começa a enxergar realmente que o esquema é um esquema de criminosos internacionais. Né? Agora, mas só essa pergunta, então, aí a gente encerra, senão meus filhos daqui a pouco vão correndo para cá. Uma colocação em termos de cenário. Cristo, do cristianismo, o momento dele, da caminhada dele, a presença dele no cenário era nada bom. Os intelectuais, agora os intelectuais, estavam fixados os seus pensamentos, a história, essa linha, é o que o povo lia, o que o povo ouvia, né? E o cenário de conflito é um cenário altamente parecido com o cenário de hoje. O Cristo veio justamente buscar. No início da igreja, nós estamos em igreja, a história da igreja começa justamente com Paulo, né? E o Paulo enfrentando o poder, o Paulo enfrentando os grandes pensadores, as grandes doutrinas, as grandes ideologias, e ele batendo de frente, mostrando qual era a mensagem do Cristo, qual era a mensagem do cristianismo. E aí percorreu a história da igreja. Se você pegar o cenário da Europa, o cenário das primeiras igrejas, o cenário descobrido. A Europa, hoje falar de igreja na Europa hoje, os grandes países da Europa, existe lá a ideologia da cultura, artística, cultural, as manifestações, a liberdade, toda essa concepção que veio da Europa, o que está acontecendo na Europa. Se alastrou-se para os Estados Unidos, para citar outros. E alguns campos de resistência, para citar outros que a gente está encontrando contemporaneamente, cita-se a Coreia do Norte, o estágio de concepção, de aprofundamento, de extensão do comunismo, e mostrando na outra Coreia do Sul como o cristianismo tem crescido. Nossa igreja, por exemplo, aqui nós temos 1 milhão, lá tem 35 milhões. Na Coreia do Sul, marketing, pregação, oração, igrejas, de 8 mil membros. E trazendo isso para o nosso Brasil, eu quero colocar, que eu fui constituinte de deputado, mas fez poder no Brasil, eu sou do CSP, sou do Brasil, eu não quero entrar nessa discussão, né? Mas o que eu quero colocar é que nós, igrejas, hoje, nós cristãos hoje, está faltando para nós cristãos é praticar cristianismo. O que está faltando é colocar o Cristo na frente das ideologias, e é por isso que as igrejas estão pequenas, por isso que muitas igrejas estão sendo manipuladas. Esse cenário está aí. Então, o que está faltando nós, igreja, eu quero comentar a juventude da igreja, eu fui na minha juventude, eu não sei dessa história. Faltou muito nas nossas igrejas, e as nossas igrejas têm faltado muito, nós vamos fazer autocríticas, quando nós encontramos uma saraivada de membros de igreja que se diz cristãos, que se mostram de cristãos, vomitando, blasfemando conceitos e ideologias sem fundamentação e sem conhecimento. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, o abastecimento do alimento principal, que está na palavra, está conosco nas nossas igrejas, essa formação que nós damos, mas também essa conscientização. Por isso eu louvo esse momento em que nós temos a capacidade, a oportunidade do certamente de Deus para poder discutir um assunto tão relevante também como este, na minha colocação. Só lembrando, quando eu falei com você que a gente não pode generalizar, é isso mesmo, tem até aquela, eu vi uma problema do PSDB, mas ele está aqui, está na igreja, está atuante. Você vê o exemplo, às vezes,
essa situação fica fragilizada, igual aquele caso daquele deputado PSOL, né? Que ele de peito aberto falou que era evangélico e agora o PSOL está querendo expulsar ele de dentro do partido. Parece que ele foi contra a pauta ideológica do PSOL. Então, muitas vezes você cria, né, conflitos terríveis entre a ideologia, né, mas aí também se você, então eu estou na pureza e eu não vou entrar em nenhum partido. Aí também é complicado, é uma tensão muito grande. De certa forma, os cristãos precisam estar nos partidos para conseguir, né, de alguma forma, tentar ajudar na situação. Então também não adianta você se alienar de tudo. Então eles têm um socialista lá dentro, eu não posso entrar. Não, vai ter em todos os lugares. Até no partido que se diga de direita. E assim como nos partidos de esquerda, há pessoas lá que não comungam desses ideais que eu falei. Agora, a grande ameaça que eu vejo é realmente essa. Enquanto tudo está bem, somos bons companheiros de viagem. Mas na hora que alguma situação eclode, muitas vezes aquelas pessoas que estão com as melhores das intenções, elas podem ser apunhaladas, podem ser jogadas de escanteio, por exemplo, como aconteceu até com esse político aí do pessoal, né, que ousou defender uma coisa na qual ele acreditava, como cristão, e foi ostracizado do partido. Então, como diria aqui, a coisa, às vezes, a gente está lá no cume da montanha, né, no Vale Ensolarado, a gente desce para o Vale de Lágrimas também. A coisa aqui, ela vai se misturando, a situação não está muito complicada nesse mundo. Mas, gente, eu agradeço, né, as perguntas de vocês que vieram, agradeço a atenção, a paciência de vocês, né, peço desculpas por estar caminhando agora para o encerramento, mas eu